Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Flamengo e Corinthians empatam por 0-0 em jogo de ataque contra a defesa. Cruzeiro bate Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque com muita polêmica no apito. Confira a declaração de Mano Menezes, Maurício Barbieri, Jair Ventura e Luiz Felipe Scolari. Jogadores comentam polêmica no apito no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Flamengo 0, Corinthians 0. O Flamengo só não venceu a partida por conta da inefetividade de seu ataque, porque o Corinthians foi patético na partida, né? Como vem virando rotina, a equipe do Corinthians conseguiu um ótimo resultado. Flamengo dominou a partida, massacrou o Corinthians, perdeu muitas oportunidades. O Cássio, mais uma vez, foi importantíssimo. Me surpreendeu o Lucas Paquetá, que vem de uma maratona de jogos com a seleção brasileira e com o Flamengo, jogar bem, né? Jogou na terça e agora joga na quarta e jogou muito bem. E o Corinthians teve pouquíssimas oportunidades, só se defendeu, saiu com um ótimo resultado e um excelente, ainda mais porque o Corinthians não jogou nada na partida. Aí fica ainda melhor quando a gente vê o resultado da partida por conta da incompetência do time do Flamengo. Como você viu, o Corinthians só se defendeu, né? E se defendeu muito ruim. O Cássio, o Corinthians se defendeu muito mal na partida. Olha como eles erram passes com uma facilidade absurda. E o Cássio tava lá, sempre para salvar a equipe do Corinthians. Agora um ótimo resultado para a equipe do Corinthians. Torcida do Corinthians e torcida do Flamengo apoiaram o tempo todo e não era para ser diferente. As duas maiores torcidas do Brasil, os dois maiores times do Brasil em termos de torcida, e não se esperava diferente. Grande apoio das torcidas. E você vê, o Flamengo poderia ter feito gol, poderia ter saído com um resultado muito melhor do que esse aí, porque criou oportunidade, jogou melhor, tabelou, tocou bem. Agora faltou aquele cara para efetivar as oportunidades. Então, no Maracanã, a equipe do Flamengo poderia ter feito um resultado muito melhor. Não fez, mas poderia, porque jogou bem, criou oportunidades. Agora, a ineficácia do ataque, né? O Flamengo não empatou o jogo com o Corinthians. O Flamengo empatou o jogo com o ataque inofensivo, improdutivo e ineficaz. Não valeu o gol do Flamengo, não valeu o gol anulado, muito bem anulado pela arbitragem da partida. O Braulio, árbitro da partida, muito bem nessa partida, seguro, fez as marcações convictas de sua visão na partida. Ele está de parabéns pela partida, o Braulio da Silva Machado. Ele que inclusive sofreu muita pressão de ambos os lados, no lado do Flamengo principalmente, né? O Corinthians amaciou, porque o Flamengo ficou revoltado com o sorteio de Braulio da Silva Machado para apitar a partida, e ele apitou muito bem. Marcação convicta, é um ótimo árbitro, um dos melhores árbitros do Brasil. No final da partida, o Hever reconheceu: ficamos abaixo do esperado, tanto na efetividade quanto no desempenho, porque o Flamengo poderia ter feito uma partida muito melhor e ter saído com a vitória confortável, porque o Corinthians não jogou nada, e isso me preocupa muito. O Jair Ventura, segunda partida dele, não faz mudanças na equipe, a equipe joga do mesmo jeito que jogava com Osmar Loz, nenhuma mudança. O Jair Ventura começa muito mal, que já era previsível, que a gente avisou que ele começaria bem mal. E aí o Corinthians conseguiu um ótimo resultado, na pura sorte, com o Cássio também, com a sua competência, porque o Cássio, para mim, é o melhor goleiro do Brasil, o goleiro que sempre tá ali nas horas em que o Corinthians precisa, mas não vai dar desse jeito, né? Na partida de volta, na Arena de Itaquera, o Corinthians vai ter inúmeras dificuldades se seguir com esse futebol.
Então ficou assim no Maracanã, semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida, Flamengo jogou bem, mas não efetivou as oportunidades, Corinthians teve uma partida ridícula, Flamengo 0, Corinthians 0, as duas maiores torcidas do Brasil apoiaram muito seus times, mas ficaram no empate sem gols. Notícias do esporte na Copa do Brasil. No Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras 0, Cruzeiro 1. Antes de o Cruzeiro fazer esse contra-ataque excepcional, finalizado pelo Hernan Barcos, o Palmeiras já tinha tido duas oportunidades perigosas e importantes na partida. Agora o Palmeiras foi um time muito lento na partida. Não estava conseguindo acompanhar a velocidade dos contra-ataques da equipe do Cruzeiro. Hernan Barcos, lei do ex, essa sempre funciona. Hernan Barcos colocou para o fundo das redes, abriu o placar para a equipe do Cruzeiro e um banho de água fria nos palmeirenses, porque é muito cedo, né? Sempre dá aquele impacto para os torcedores do Palmeiras, porque foi muito cedo o gol. No primeiro contra-ataque do Cruzeiro na partida, Hernan Barcos. Um jogo que teve muita polêmica no apito para ambos os lados. Para o Cruzeiro, porque o Edilson foi expulso, muito bem expulso pelo Wagner Riway. Ele colocou a mão na bola, queria ser goleiro na entrada da área, um lance assintoso de gol e foi expulso. Levou amarelo e falou lá coisa que não devia e foi expulso o Edilson, e a equipe do Cruzeiro ficou reclamando. Em alguns lances depois, no final do jogo, e não foi falta, um erro capital na partida, e o Wagner Riway não poderia ter feito o que fez com a equipe do Palmeiras. Garfou o Palmeiras no Allianz Parque. No lance da expulsão ele acertou, a marcação foi convicta e assertiva. Agora, a marcação anular o gol do Palmeiras não foi falta em momento nenhum. O jogador do Palmeiras encostou no jogador do Cruzeiro. A marcação foi errônea e pífia, um erro pífio, principalmente para uma competição tão importante que paga uma premiação tão grande como a Copa do Brasil e tem árbitro de vídeo. Um lance daqueles, pelo menos ele tinha que ter olhado o VAR. Pelo menos o VAR. Mesmo que ele mantesse a marcação dele, ele devia ter olhado o VAR. Pelo amor de Deus. Pra que tem VAR na Copa do Brasil? Ninguém usa. Em lances capitais como esse. É uma semifinal de Copa do Brasil. É um jogo importantíssimo, é primordial para a temporada do Palmeiras e do Cruzeiro. E o Wagner Riway, no gol do empate da equipe do Palmeiras, anulou o gol de forma errônea e devia ter olhado o VAR. Voltando para a partida, a equipe do Palmeiras foi melhor na partida, criou umas oportunidades, teve maior posse de bola, não conseguiu ter a efetividade que se esperava. Foi uma equipe inefetiva, mas teve posse de bola, criou boas oportunidades, tabelou bem, uma equipe que no segundo tempo ficou mais veloz, mas o Cruzeiro foi veloz durante toda a totalidade da partida. É uma grande qualidade do time do Mano Menezes. Mas o Palmeiras jogou bem na partida diante da equipe do Cruzeiro. Foi uma boa partida da equipe do Palmeiras. Não foi ruim a atuação de nenhum jogador. Os jogadores lutaram o tempo todo. A torcida apoiou o tempo todo, apesar das dificuldades que emana jogar com a equipe do Cruzeiro. Mas o Palmeiras conseguiu perder aí para o Cruzeiro com um erro assintoso da arbitragem na partida, mesmo tendo árbitro de vídeo. Erros pífios que não podem acontecer, principalmente em um jogo tão importante da temporada. Um ótimo resultado para o Cruzeiro, enfrentou o Palmeiras que está em um ótimo momento na temporada, jogando muito bem no comando do técnico Luiz Felipe Scolari. E ficou assim, Allianz Parque, torcida apoiou, mas não deu. Palmeiras 0, Cruzeiro 1. Notícias do esporte na Copa do Brasil. O contra-ataque, tomamos o gol. A equipe do Cruzeiro sabe jogar bem organizada, fechadinha, sabe explorar muito bem o trabalho de bola. E nós tivemos poucas chances de conseguimos igualar o resultado ou até depois virarmos o jogo.
uma equipe que joga desta forma. Nós sabíamos de antemão, todos nós, que seria muito difícil, seria um jogo em que teríamos que ter muito equilíbrio. Em determinados momentos a gente se perturbou com lances que nós pensávamos que era a nosso favor, era o contrário, uma série de detalhes, então, que não pode acontecer conosco mais e não vai acontecer. Mas razoável, jogamos razoavelmente bem. Técnico Felipão fala no Jornal Sport News. Uns 15, 20 minutos, toda hora que o Palmeiras tentava articular alguma jogada, a bola sempre no Dudu. Todo instante buscavam o Dudu, ele saiu mesmo exaurido do jogo, até porque ele não se omitiu do jogo. Mas você acha que faltou tentar buscar mais alternativas do que toda hora encontrar o Dudu? Quando nós temos o Lucas Lima é um jogador para ser muito acionado. Bastante acionado, porque ele é um organizador nato. Ele não é um jogador de marcação, mas organizador ele é. Então, ele é uma pessoa que tem lances que são de inteligência muito grande, mas a bola precisa chegar no pé dele. Nós acelerávamos e de vez em quando, como tínhamos aquela opção do Dudu, que estava realizando um bom jogo, jogávamos mais por ali. Mas no final do jogo ainda nós comentamos que quando temos o Lucas Lima em campo, a bola tem que passar um pouco mais no pé do Lucas Lima para que ele organize mais. Mas era um jogo muito truncado, muito difícil, e a gente não tem o que hoje cobrar da equipe diferente do que aconteceu. Nós vamos conversar com eles amanhã, tranquilos. São mais 90 minutos que temos que jogar. Temos condições de reverter essa situação. Agora temos que ter tranquilidade. Felipão, boa noite. Queria te ouvir sobre Bruno Henrique e Borja, dois caras que não foram para o treino na sexta, pelo menos na parte em que os jornalistas estavam acompanhando, não vieram também com o restante da delegação e eles aparecem no jogo. Não vieram? Não, pelo menos não passaram na zona mista com o restante da delegação. Bom, só se eu bebi antes do jogo. Se vocês não viram eles entrando junto com os outros, milagre, no ônibus eles estavam. Ou desceram de paraquedas, porque não treinaram sexta-feira porque estavam fazendo o trabalho de recuperação. Treinaram no sábado, normalmente, até onde conseguiram foram. Mas depois a gente substituiu os dois. São dois jogadores de excelente qualidade e a gente tinha que usar nesse momento, no início do jogo, ver até onde eles tinham a possibilidade de aguentar. Técnico Felipão fala no Jornal Sport News. Depois de Palmeiras 0, Cruzeiro 1 na Arena Palmeiras, você vai ver os melhores momentos. É muito difícil passar pelo time armado do Mano. Ao contrário, nos últimos jogos no Mineirão, o time, depois que fez a vantagem, acabou contra o Santos, contra o Flamengo, tendo aí a dificuldade. É algo que você imagina que, de repente, lá o jogo pode encaixar um pouco mais? Bem, eu não sei. Vamos ver como é que decorre o jogo lá. Mas são estatísticas, são dados que a gente pode acrescentar quando quer a favor ou contra. Quando a gente também, nós sabíamos que faz, se não me engano, 7 ou 8 jogos que para os outros times já tem mas conseguiu a classificação lá no Mineirão. A gente vai usar para, quem sabe, motivar os nossos atletas, mas sabe que o jogo será muito difícil, independente de ganhar ou perder, ou do Cruzeiro ter vencido os jogos fora e perdido os jogos em casa. Será mais um jogo muito equilibrado. Felipe, aqui. Teve uma mudança no regulamento da Copa do Brasil em relação à Copa do Brasil quando você disputou várias e ganhou várias. Agora o gol fora não tem mais aquele peso. Sim. Qual o tamanho desse alento, já que esse 1-0 hoje, se fosse no outro regulamento, poderia ser bem mais difícil? Sim, nós jogamos com o regulamento também. Nós comentamos antes do jogo que o gol qualificado não existe. Então, que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade se por acaso tomássemos um gol. Tocou na mão ali, mas era para dar uma falta, beleza, agora ele foi e me deu um amarelo. Eu fui e gesticulei com meus atletas, xingando, mas não em direção ao árbitro. E ele foi e me expulsou. E depois que ele me expulsou, a única coisa que eu ponderei para ele é que nesse jogo tinha VAR.
poderia olhar o VAR, pelo menos para ver se eu estava certo ou errado. Porque o VAR é para isso, para ver se o juiz acertou ou errou. E ele falou, não, você me xingou. Eu falei, professor, você não está dando oportunidade, de repente, se você estiver errado, vai estar me prejudicando. Me foi, me expulsou e acabou assim. Então você xingou em direção aos seus companheiros, não xingou o árbitro? Não xinguei ele assim, pô, professor, tá errado, vai para aquele lugar. Não, eu fui sair, virei de costa e gesticulei para meus atletas. O Dudu fez isso 15 vezes no jogo. O juiz, em momento algum, deu amarelo para ele. Eu fiz uma vez e levei amarelo e vermelho. Então, eu só queria que ele olhasse o VAR. Se ele olhasse a imagem e de repente visse que eu tinha falado alguma coisa pra ele, ou o pessoal lá de cima do VAR falasse, pô, olha só, ele te xingou, ele olhou pra você e te xingou, beleza. Não, ninguém fala, oi, professor, por favor. Não, é jogo de futebol, a gente tá nervoso ao extremo ali. A gente, pô, tá jogando a vida nesse jogo. Então, é só isso que eu queria, que ele olhasse o lance, ele não olhou. Carga, a bola sai, mas o juiz já tinha apitado a falta, né? Então a gente não pode criar polêmica por um lance que o juiz já tinha visto que foi falta, então acabou a jogada naquele instante. Fábio, trajetória gigante no Cruzeiro e mais uma vez decisivo a favor do seu time. E o personagem do jogo, pelas defesas todas que fez, que avaliação você faz disso tudo? Obrigado pelos elogios, né? Eu fico feliz, né, pela oportunidade de disputar grandes jogos com grandes equipes, né? Eu acho que valorizou muito a Copa do Brasil, essa competição de mata-mata. O torcedor brasileiro gosta muito desse campeonato, jogo a jogo, de mata-mata emocionantes, né? Então eu fico feliz de estar podendo jogar numa grande equipe como o Cruzeiro e vivenciar grandes momentos como esse aqui dentro de campo. Qual foi a bola mais difícil hoje? Por mais que tenhamos perdido aqui hoje, mas o time lutou, o time batalhou, tivemos aí inúmeras chances ali, de repente, de ter chutado uma bola ou outra. Então acho que foi um lance, de repente, capital que pode, de repente, nos custar uma classificação. Edu, vocês chegaram a conversar com o árbitro, o que ele argumentou em relação a esse lance? Como eu falei, a gente no início do jogo foram no nosso vestiário e recomendou para nós que a gente não parasse nos lances, tanto de impedimento como de falta, porque poderia que o VAR dar um apoio, um auxílio para o árbitro. Então o que aconteceu? Vários sem tirar a responsabilidade do jogo, né? Que aí vocês é que vão dizer, os treinadores vão dizer. Mas o específico é o seguinte, o que estranhou é o despreparo que eles próprios têm. Por quê? O Sérgio Correia esteve no meu vestiário antes do jogo, que é o responsável aí pelo VAR, e disse para mim e para o Filipão a seguinte palavra: Alexandre, avisa os seus jogadores que lance capital é para seguir até o fim e depois nós vamos ver no VAR o que aconteceu. Inclusive eu perguntei para ele, se o Bandeira levanta e todo mundo para, que é normal o Bandeira levantar e o zagueiro parar, o goleiro parar, não parem, sigam, porque depois o VAR é que vai dizer, foi impedido ou não foi impedido. Então o que aconteceu foi absolutamente o contrário. Ele parou o lance antes, de maneira precipitada, contra a recomendação deles próprios, por isso que faz a gente vir aqui e falar especificamente de um lance que foi determinante, sem dúvida alguma. Quando eles saem de campo. Jogamos aqui para vencer a partida, fomos felizes, o time foi muito aguerrido, mereceu a vitória. Claro que agora no final a pressão do adversário, um jogador a mais, isso é natural que aconteça. Mas jogo de volta, jogo em casa, nós sabemos, já tivemos várias experiências na volta, então nós temos que jogar para vencer, jogar com inteligência, organizada, uma equipe organizada para buscar essa classificação para a próxima fase. Conturbado, mas da importância do Cruzeiro mais uma vez fazer uma partida correta e sair na frente numa semifinal. A gente sabe que é um jogo de 180 minutos. Os primeiros 90 nós teríamos que dedicar bastante, que o jogo é muito difícil, contra uma equipe também difícil. O jogo ia ser acirrado, bem disputado como foi. A equipe do Cruzeiro hoje foi impecável, foi muito bem, se dedicou ao máximo, se entregou, foi bem taticamente, na movimentação, criou as oportunidades. Na hora que teve que ter tranquilidade, teve tanta tranquilidade. Depois ficamos com um a menos, mas no segundo tempo eles vieram para frente, tiveram chance, imprimiram ritmo, mas a gente conseguiu suportar bem, conseguimos fazer 1-0 e sair daqui com esse 1-0.
usar os critérios um pouquinho diferentes, mas acho que no geral não teve influência no resultado do jogo, né? Vamos torcer para que as coisas melhorem, para que essa regulamentação do VAR fique clara para todo mundo, porque achei que aquela falta do Léo no primeiro tempo, por exemplo, que foi a falta de cartão, é uma falta que no nosso entendimento não é uma falta para intervenção externa. O árbitro está ali, ele está aplicando, e acho que se exagerou nessa interferência de fora, nessa participação de fora. Acho que temos que encontrar um equilíbrio para que todo mundo entenda como as coisas vão funcionar, né? Afinal, o árbitro tem que apitar o jogo, ele que é o árbitro. Senão nós vamos começar a apitar o jogo com o pessoal que está lá fora, e aí pode ficar muito confuso para todo mundo, para nós lá dentro e para o torcedor também. Aí, mano, você teve a volta do Arrascaeta, né? Com poucos treinamentos, o Robinho também sentindo um pouco. Isso dá um peso ainda maior para a vitória que o Cruzeiro conquista aqui e a vantagem que leva nesta semifinal para o Mineirão dia 26? A vida do técnico o submete a escolhas difíceis, né? E a gente optou por todo mundo porque tinha condição e Arrascaeta acabou sentindo uma contratura no outro músculo, né? Não foi no músculo que tínhamos um pouquinho de preocupação antes do jogo. Robinho tiramos para não levar ao extremo. Também precisávamos de um jogador de um pouco mais de força lá naquele lado com o Bruno. Felizmente fiz a alteração, porque depois pude transformar o Bruno no lateral direito que precisamos. Mas saiu feliz com a entrega dos jogadores, com o entendimento de que precisávamos passar mesmo o que passamos. Ver Barcos voltar a fazer o gol, um gol importante. Um gol que já fez no sábado passado, mas que não valeu. Então, é isso. Eu acho que a gente sabe como é difícil ser campeão da Copa do Brasil e nós estamos tentando ser bicampeão. É muito mais difícil ainda. Então vamos valorizar, demos um primeiro passo importante, mas sabemos contra quem estamos jogando. Se trata de um grande adversário e que lá vai nos criar, né, também bastante dificuldades como criaram aqui. Mas vamos estar preparados para ela. O tempo de trabalho que nós temos, eu até falei da situação de trocar o pneu com o carro andando, uma das coisas que você pode trabalhar bastante é a bola parada, porque não tem uma exigência física muito grande. Então você consegue sempre véspera. Eu não trabalho com rachão e eu faço sempre as bolas paradas. Então é uma coisa que a gente trabalha bastante, não só as bolas paradas ofensivas como defensivas. É uma coisa que a gente tem que se precaver sempre. O índice de gols de bola parada é muito alto, tanto que hoje as chances mais claras do Flamengo foram de bola parada. Esse chute do Paquetá, ela veio de um escanteio que sobrou, a bola voltou e ele conseguiu finalizar. Então a gente tem que se preparar todos os momentos do jogo. Eu sou um treinador que procuro pensar todos os momentos do jogo, todos, e a bola parada está dentro desses momentos. Jair, hoje você ficou com as linhas muito baixas até para dar essa liberdade ao Jadson, mas aí faltou a velocidade, principalmente no contra-ataque. Como equilibrar isso para o jogo de volta? Marcar com a linha mais baixa e sair mais rápido para surpreender o Flamengo? Cada jogo é uma estratégia. A estratégia do jogo de volta, de repente, não vai ser essa. Lógico que eu não vou passar com a estratégia aqui, mas com certeza a estratégia não vai ser essa. A gente trabalha com diversas estratégias para cada jogo de acordo com o nosso adversário. Você tem um adversário que tem um jogo apoiado muito forte pelo corredor central, né? Ele joga só com um volante e com 2 meias ali por dentro que a gente está falando do Paquetá e do Diego. Então, por isso, os 3 volantes também, para a gente espelhar a situação no 4-1-4-1, a gente fortalecer o nosso corredor central, que a gente sabe que é um corredor muito forte do Flamengo. Apesar deles serem bem equilibrados nos 3 corredores, o que nos preocupava mais é esse, porque o Everton, que joga como externo, é um meia também que atende com a perna boa trazer para dentro, que é a perna esquerda. O Vitinho, né, que eu conheço bem, que joga do outro lado, também traz para a perna boa. Por isso, nós preenchemos o corredor central para tirar essa criação, esse poder jogo de aproximação que é muito forte do Flamengo. Conseguimos o mérito isso. Agora, durante esses dias que nós temos para trabalhar, a gente trabalhar mais a parte ofensiva para conseguir neutralizar, mas também ser mais efetivo no terço final, que é o nosso objetivo para conseguir a vitória. Mas a estratégia pode ter certeza que não vai ser essa, não. Jair, boa noite.
Você teve jogadores mais leves no ataque, depois no segundo tempo colocou jogadores também leves, jovens, mas a gente viu ele se doando muito na marcação, tentando ser o mais fiel possível ao seu esquema tático. Esse é o DNA que você quer passar para o Corinthians, um DNA mais defensivo, ou foi apenas uma situação da partida? O DNA do Corinthians, eu já falei isso na minha primeira apresentação, é o DNA vitorioso. É um time que ganhou 2 títulos ano passado, que se a gente conseguir, a gente está brigando para trabalhar com 2 títulos esse ano. É um DNA vitorioso. Então, a gente vai tentar vencer sempre. E quando você não perde na casa do seu adversário, você está muito mais próximo de vencer em casa. Eu acho que todas as equipes querem decidir em casa. E é assim que a gente vai conseguir decidir em casa. Eu acho que é importante também a gente ter quebrado uma sequência de tomar gols. O Corinthians vinha sofrendo muitos gols nos últimos jogos. E a gente vinha de 2 derrotas. Então, a gente vê uma evolução, né, tática dentro da equipe, uma entrega muito grande. E agora, gradativo, a gente vai trabalhar para poder não sofrer e também fazer gols. Jair, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Tudo bem? Sempre no preto e no branco, né? Quando é Botafogo, é Santos, agora é Corinthians. O negócio é o seguinte, Jair, vai dar ânimo, né? Já são mais de meia-noite, o resultado positivo para você, parabéns pelo resultado. Um jogo de mata-mata, um 0-0 é sempre importante, você leva isso para São Paulo. Esse, no jogo de hoje, detalhe é que você hoje botou o Romero de atacante, porque você não pode contar com o Roger. Quando você vê o Roger agora no Campeonato Brasileiro, o seu centroavante que você tem, já que o Corinthians passou essa dificuldade depois do jogo, eu queria que você falasse disso de hoje, e principalmente em relação agora sábado contra o Sport. Né? Já pelo Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians está em 10º lugar e soma 30 pontos e tem que somar pontos para almejar alguma coisa. Lógico, o jogo, a gente vai encarar cada jogo como o jogo da nossa vida. A gente está próximo de um título da Copa do Brasil, mas tá tudo em aberto ainda. Então a gente tem que pontuar para a gente brigar lá em cima, que é o lugar do Corinthians. E a gente vai encarar esse jogo como uma grande decisão. Já aproveita a oportunidade para convocar nossa torcida. A responsabilidade realmente é nossa, né? E eu acho que nós assumimos, mas não saímos de jogo satisfeitos porque não conseguimos o nosso objetivo, que era vencer diante dos nossos torcedores. E isso nós não conseguimos. Acredito que foram criadas oportunidades muito boas, chegamos próximo do gol, mas não conseguimos o nosso objetivo, como eu disse. Então fica esse incômodo, sem dúvida nenhuma. Agora 0-0, primeiro jogo, segue tudo em aberto e vamos para São Paulo em busca da classificação, em busca de assumir o jogo, de buscar a vitória e conseguir o nosso objetivo, que é ir para a final. Deve ser uma postura parecida com o que o Flamengo teve contra o Grêmio lá em Porto Alegre, de mesmo fora de casa, manter a posse de bola e se impor? Eu acho que é o que eu falei, nós temos essa responsabilidade. Jogando no Flamengo, nós temos essa responsabilidade. Se comparando o Grêmio com o Corinthians, é uma forma de jogar diferente, né? Eles não acredito que sairão para o jogo e irão nos enfrentar de igual para igual. Lá eles tenham que se expor um pouco mais, tenham que sair mais para o jogo, e eu acho que isso vai abrir mais espaços para a gente aproveitar e poder fazer o gol. Boa noite, Barbieri. Não podemos falar que o Flamengo fez um jogo ruim hoje, mas acabou esbarrando nos mesmos problemas de sempre. Pouca efetividade de laterais, o centroavante, que hoje o escolhido foi o Uribe, não consegue participar, dar continuidade no jogo. Na sua cabeça, existe a possibilidade de mudar um pouco a forma do Flamengo jogar no jogo de volta? Boa noite. Eu preciso entender o que você se refere à forma de mudar do Flamengo jogar. Jogar com homem de mais mobilidade na frente, prender um pouco, adiantar um pouco os laterais, colocar ele um pouco mais no jogo, porque hoje em algumas situações, quando o René avançava, ele tinha dificuldade na continuidade da jogada, o Rodinei também tinha dificuldade na continuidade da jogada. Como tentar armar um time, até mesmo para que o Uribe ou o Dourado, qual seja o centroavante que for escolhido para jogar na próxima partida, se for, consiga participar do jogo. Então, eu vou te responder, eu só achei que a sua argumentação ficou um pouco incoerente, porque primeiro você disse de tirar o centroavante e depois aproveitar o centroavante. Então, a gente já usou essa estratégia, colocamos o Vitinho como nó para ganhar mais mobilidade, a gente colocou 2 centroavantes agora no final para tentar aproveitar o peso na área. A gente tem demonstrado ao longo das partidas que possui variações, em alguns momentos a gente consegue que isso surta efeito, em outros não. Mas no geral, eu acho que a gente teve um domínio grande, teve possibilidades claras de fazer o gol, não conseguimos fazer o gol, faz parte do jogo. A gente tem que
continuar trabalhando, continuar buscando as soluções para acertar esse detalhe aí da última bola e da finalização para conseguir fazer o gol. Barbieri, boa noite. A minha pergunta é sobre os atacantes. Você até cita nas coletivas anteriores que, junto com a comissão técnica, opta pelo centroavante em detrimento do adversário, da característica defensiva dos adversários. No entanto, durante as partidas a gente vê que segue com muita dificuldade, seja ele qual atacante é optado para ser o titular. Por que esse problema de falta de poder de decisão dos atacantes do Flamengo? Olha, a gente tem escolhido em função da característica do adversário, né, como eu frisei anteriormente, entendendo que em função do que o adversário apresenta, a gente pode usar mais a potencialidade de um, a potencialidade de outro. Eu acho que os adversários vêm vindo muito fechados contra a gente, já foi assim no jogo anterior, foi nesse jogo também. E aí é realmente difícil para o centroavante ter espaço com dois zagueiros, pouco espaço para poder circular dentro da área. A gente tem que melhorar a última bola, o último passe, tem que melhorar um pouco na criação das jogadas. Preciso que vocês entendam que a gente sabe que tem a melhorar, né? Eu falei isso antes do jogo até na entrevista coletiva, eram 53 dias, agora são 54 dias sem uma semana para trabalhar, né? E aí você tem pouca margem para fazer ajustes, para corrigir eventuais detalhes que tem que ser corrigidos. A gente tem que agora pensar no Vasco, que é um jogo importantíssimo, e depois a gente vai ter uma raridade nesse calendário, que é uma semana cheia para trabalhar e tentar melhorar todas essas questões que você levantou. Barbieri, boa noite. No mata-mata, sob o seu comando, o Flamengo jogou 4 jogos em casa e marcou apenas 1 gol. E fora de casa, o Flamengo jogou 3 e marcou 2 gols. O que tem acontecido com o Flamengo que não consegue ser tão efetivo nas competições de mata-mata? Boa noite. Eu acho que vai do recorte que você pega, né? Se você pegar só esse recorte do mata-mata, eu evidentemente tenho que te dar razão, mas se a gente pegar um recorte maior de número de jogos que o Flamengo tem feito em casa, e eu falei sobre isso anteriormente também, o Flamengo é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né? Pequenos acidentes. Ontem sofri uma lesão no pé esquerdo, à base do 5º metatarso. Lesão parecida com a sofrida pelo jogador Neymar. 15 dias de molho, mas apresentou o jornal Sport News normalmente. Ele é tão ruim e nem usaram o raciocínio, porque no lance em que anulou o gol do Antônio Carlos, gol muito mal anulado, não tem nem discussão, marcação totalmente errônea do árbitro, e ainda aumenta a responsabilidade dele porque ele não relatou nada na súmula e tem arbitragem por vídeo, que é justamente para isso. Tem vários assistentes, vários ângulos de câmera, então o assistente deve ter falado alguma coisa no ouvido do árbitro. Agora a expulsão do Edilson foi assertiva, ele colocou a mão na bola e ofendeu o árbitro da partida. Já em Flamengo e Corinthians, eu vi um jogo de ataque contra defesa. Corinthians só se defendeu, Jair Ventura montou um esquema muito fechado para a equipe do Corinthians para jogar com a equipe do Flamengo. Agora o Corinthians não jogou absolutamente nada na partida. Flamengo teve um ataque muito inefetivo e isso prejudicou a equipe dirigida por Maurício Barbieri. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã no Jornal Sport News.